eu acho que é tempo de alcançarmos o melhor de Deus nessa terra. E alcançar o melhor de Deus, acabei de entregar para vocês, o próprio apóstolo São Paulo, o maior apóstolo dos gentios, o homem mais relevante para o mundo que não era judaico, um homem que conquistou o mundo para Deus, o apóstolo São Paulo, o homem dos gentios. Deus não poupou ele da tribulação e Deus falou: filhinho, você vai ficar com essa tribulação. E ele entendeu e ele disse: agora eu vou me gloriar nas tribulações, já que é assim, que a tribulação, ela produz a paciência, a experiência e nos leva para um estágio muito poderoso, pastor, que é o estágio da esperança, de você saber aguardar pacientemente, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja incomodando, nós temos que chegar nessa maturidade. Muitos vão me falar agora: pastor, ali é muito difícil o que você está ensinando nessa noite, é quase que impossível. Não é impossível, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Que é o que diz o verso 5, né? Lê para nós aí, pastor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Olha. Então nos foi dado a pessoa do Espírito Santo. Uma vez que você entregou a sua vida, confessou, recebeu Jesus como o Senhor, o único Senhor da sua vida, você recebe também a pessoa do Espírito Santo. E uma vez que você recebeu o Espírito Santo, sua vida fica plena, sua vida fica completa. Que apesar da tribulação, apesar das angústias, dos fracassos da vida, mas você se levanta porque o Espírito Santo está ali para te ajudar o tempo todo. Né? Ou seja, não estamos em carreira solo. Não estamos sozinhos, não estamos órfãos. Isso porque Jesus morreu por mim e por você. Aqui ele fala no verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Né? Morrer pelo bom... Você vê de Tiradentes, ele morreu por uma causa. Joana d'Arc morreu por uma causa. E muitos outros homens aí morreram pelo bom. Agora, morrer pelo pecador, morrer sabe, aquela pessoa que não vale nada, que você não dá nada por ele. Foi isso que Jesus fez. Morreu pelo pior dos pecadores. Sabe aquela pessoa que não vale o que come? Sabe aquela pessoa que não serve para... Se você passar por ele ali na rua, você vira as costas. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu pelo mais vil pecador. Pelo traste, vamos dizer assim. Que sou eu, né? O pior dos pecadores. Quando eu aceitei Jesus, eu demorei cair a ficha de que Jesus morreu por mim. Como assim? Eu que não valia nada. Ele morreu por mim? Então, exatamente isso. Jesus morreu para salvar você, pecador. Eu tive uma experiência na minha vida. Foi logo que eu andava com muitos pastores. Quando eu congregava na Assembleia de Deus. E todos os lugares que a gente ia, as experiências que eu tive, visitando os doentes, orando pelos doentes, pelos enfermos e tal, eu tinha sempre alguns pastores na frente. Então eu estava mais como espectador. Eu participava assim mais como nos bastidores, né? Eu via Deus operando através dos pastores que estavam ali na minha frente, que estavam, né? E eu não me envolvia muito. Mas teve um período, um momento na minha vida em que eu me encontrei sozinho. Tinha acabado de me formar como psicólogo, então, e o pastor chegou para mim: preciso que você atende tal pessoa, que você esteja conversando com ele. Não era um atendimento psicológico, era um aconselhamento pastoral. Então eu estava sozinho com esse homem.
com esse casal, na verdade, numa sala pequena. E esse homem, ele olhou bem dentro dos meus olhos e ele falou para mim assim: você tem certeza que Deus pode perdoar os meus pecados? E eu ali me vi sozinho, só eu e aquele casal, e me veio tudo que eu aprendi com os pastores. Tudo que eu aprendi com os pastores lá no passado, desde que eu tinha me convertido. E eu olhei bem para ele assim, firmei os meus olhos e falei: eu tenho certeza, Deus quer perdoar todos os seus pecados, seja qual for o pecado que você cometeu. Deus é poderoso para te perdoar. Falei desse jeito para ele. Na hora que eu falei assim, ele mudou a voz. Ele mudou a voz e ficou assim. E ele falou: mas eu matei alguém. Eu matei alguém. E ele começou a falar que ele tinha assassinado uma pessoa. Ele brigou com um cara, e ele era morador de rua, e ele foi lá, e isso fazia muitos anos que ele tinha feito isso. Ele foi lá e matou aquele cara. E ele estava carregando esse peso sobre ele, essa angústia sobre ele. Né? E já fazia uns 20 anos que ele tinha feito isso. E eu falei: Deus é poderoso para te perdoar. Confessa o teu pecado, vem aqui e tal. E ele ficou, né, ali naquele momento, ali, atribulado, angustiado, começou a chorar. De repente ele abriu os olhos e se viu livre daquela acusação, daquela culpa. E ele entregou a vida dele ali para Jesus. Entregou a vida dele para Jesus e foi atrás dos familiares, foi resolver a vida dele, dos familiares da pessoa que ele matou, foi atrás, querer resolver a vida dele, né? Sanar aquela questão ali, e a vida dele foi transformada ali junto com a esposa. A esposa procurou as filhas, eles estavam na rua, a esposa dele procurou as filhas, voltou para casa, e ali, né, a vida dele tomou um rumo diferente. Mas porque Deus derramou a graça dele sobre aquele homem. Sabe? Não importa qual é o seu pecado, se você cometeu um pecado, seja qual for, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, corrija a sua vida, vai atrás, corrija tudo que você fez, procure as pessoas que você feriu, que você machucou, a família deles, né? Resolva, seja o que for. Deus vai te sustentar, Deus vai te dar uma nova vida, né? A esperança vai voltar para o seu coração, mas enfrente isso, vai adiante, não seja covarde, né? Busque em Deus a justificação pela fé, que é isso que esse texto está nos ensinando. Capítulo 5 de Romanos, boa. Código poderoso.